Nos últimos meses, a prata ganhou um protagonismo dentro do universo das commodities e, recentemente, ela passou a exibir sinais claros de uma tensão estrutural massiva entre o papel e o físico. E diferente de outros momentos do passado, essa tensão agora pode ser medida com alguns números que eu vou passar aqui para vocês. Hoje, os estoques registrados elegíveis para entrega na COMEX giram em torno de 102 milhões de onças. Em outubro, esse número estava aproximadamente 167 milhões. A gente está falando de uma queda de quase 40% em poucos meses. Isso é uma drenagem acelerada dos estoques. E se a gente olha para o ano de 2025 como um todo, a gente vê mudanças significativas. O ano fechou com entregas recordes de aproximadamente 474 milhões de onças, o dobro do que foi entregue em 2024. Isso já indicava que alguma coisa estava mudando no comportamento dos participantes que usam prata física. No mercado futuro sempre foi predominantemente uma questão financeira, mas quando as entregas físicas dobram de um ano para o outro, é sinal claro que a demanda pelo metal está aumentando. Em janeiro de 2026, um dado quebrou completamente o padrão histórico. Tradicionalmente, janeiro é um mês fraco de entregas. Ainda assim, quase 50 milhões de onças foram requisitadas. Mais de 4 vezes o volume de janeiro de 2025, que foi 12 milhões, que já foi uma entrega alta comparativamente. Então a gente está falando de um mês considerado calmo, que absorveu um volume que normalmente seria muito próximo dos principais meses de entregas de prata. Fevereiro começou ainda mais agressivo. Em 6 dias, são quase 20 milhões de onças que já haviam sido destinados para entrega. Alguns analistas eles projetam que fevereiro pode superar janeiro. E existe um fator psicológico importante aqui. Muitos participantes que tinham pedidos programados para maio estão antecipando suas solicitações. Para mim, isso se deve ao receio de que, quando maio chegar, a disponibilidade de prata física na COMEX esteja ainda mais restrita. Então, a minha visão é que eles imaginam que, se esse ritmo continuar, os estoques podem não ser suficientes até para maio e eles não terem a entrega física do metal que eles querem. E se esse ritmo continuar do jeito que está, os estoques podem cair já nesse mês para próximo de 80 milhões de onças. E é aqui que a matemática começa a incomodar um pouco, porque o sistema ele sempre funcionou baseado numa premissa de que apenas uma fração dos contratos exigiria entrega física. Quando a drenagem fica acelerada e a confiança na abundância de prata diminui, isso fragiliza todo o sistema. E se a gente for acrescentar outros fatores, fica mais complicado ainda. A gente tem algo mais estrutural, que são os gargalos de refino. A capacidade global está muito pressionada. Há diversos atrasos relevantes, filas que levam meses para receber, e parte da infraestrutura ocidental reduziu a exposição nos últimos anos por falta de investimento. Isso significa que, mesmo quando existe metal disponível, transformar ele em barras entregáveis dentro dos padrões da COMEX não é uma coisa instantânea. A logística virou um fator crítico e os mercados estão se tensionando cada vez mais. No campo geopolítico, o cenário também tem outra camada de complexidade. A China, que domina uma parcela relevante do refino global, ela implementou algumas restrições de exportação, que priorizou a demanda doméstica por prata. Isso altera o fluxo natural do metal no mercado internacional e cria esses spreads regionais que incentivam a retenção dos países. Do lado dos Estados Unidos, a prata foi também elevada a uma categoria de mineral estratégico, entrando na lista de minerais críticos. Isso significa que o governo está enxergando o metal como essencial para a segurança nacional e cadeias industriais estratégicas para os próximos anos. Então, projetos de reserva e incentivos à produção estão criando um ambiente onde o metal está cada vez sendo mais estocado e não redistribuído para o mundo. Então, eu expliquei alguns fatores importantes que geram estresse, né? E enquanto isso, a produção anual ela permanece estável, está sempre na faixa de 800 a 840 milhões de onças. Não teve um salto estrutural de oferta que compense essa aceleração da demanda. E mesmo com essa reciclagem aumentando nos últimos anos, a gente está vendo que o volume já está basicamente comprometido com a indústria. Então a gente tem uma oferta estável, gargalos logísticos,
restrições geopolíticas e uma oferta que não sai do padrão histórico. Então, o cenário base pode ainda prever uma estabilidade institucional, né? A bolsa da CME pode elevar margens, forçar rolagens, reclassificar estoques elegíveis. Ela pode fazer isso para garantir a sua credibilidade. E até já aconteceu outras vezes no passado isso. Só que num cenário de ajuste controlado, esses preços eles podem estabilizar, na minha visão, entre 80 e 100 dólares por onça. Então, eles podem refletir um prêmio de escassez, mas mesmo assim a prata continua num valor legal. O risco de cauda já é outra coisa. Se uma pancada maior do que o esperado decidir que quer a prata física simultaneamente, a dinâmica vai deixar de ser gradual. O que a CME vai ter que fazer vão ser medidas extremas e isso com certeza vai refletir no preço da prata física como um todo. Então, eu acho que a gente tem possibilidade desse risco de cauda acontecer e a prata basicamente explodir de valor nas próximas semanas ou meses. Então, assim, num cenário de um squeeze completo, as projeções deixam de ser conservadoras. A gente está falando de movimentos que podem levar a prata para 200, 300, até 500 dólares por onça. Não por um excesso de alavancagem, especulação, mas por falha temporária de oferta frente à demanda concentrada que a gente tem. E se esse squeeze acontecer, é importante entender que ele provavelmente não vai ser um movimento lento e organizado. Eles são eventos rápidos, violentos, desordenados, e eles acontecem quando a liquidez desaparece e o preço precisa subir agressivamente para encontrar oferta. Isso pode ocorrer em dias, às vezes em horas. E justamente por isso eu tenho falado abertamente sobre algumas estratégias que eu venho aplicando nos meus próprios ativos para tentar aproveitar esse possível movimento da melhor maneira possível. Sempre com controle de risco e assimetria bem definida, né? Então não se trata de apostar tudo em um cenário extremo, mas estruturar posições que permitam capturar essa explosão de preço, caso ela aconteça, sem comprometer o portfólio como um todo, caso o mercado siga apenas por uma precificação mais moderada, como eu falei, entre 80 e 100 dólares. Então, isso é uma análise de probabilidade, né? O mercado ainda pode absorver o estresse, mas a gente está claramente fora do padrão histórico confortável desse mercado. A prata deixou de ser apenas um metal e negociado em contratos futuros e está passando a ser um ativo estratégico em um mundo que está fragmentado, onde cadeias de suprimentos são armas geopolíticas e onde disponibilidade passou a importar mais do que liquidez do papel. E quando um mercado construído sobre confiança começa a lidar com essa escassez física mensurável, o ajuste nunca é trivial, né? Imagine a mesma coisa acontecer com um banco, né? Nada é devagar, é tudo muito rápido, o desespero e o pânico é muito forte. Claro que num banco seria uma quebra de confiança, né? E na prata, especificamente, o preço iria subir por causa da prata física. Então, o que a gente vai ver em março pode não ser um colapso, mas dificilmente vai passar ileso e irrelevante. Bom, se você quer falar diretamente comigo, conversar sobre algumas dessas minhas teses, quer proteger a tua carteira dessa turbulência que a gente está vivendo no mundo, ou se você quer entender como você pode surfar da melhor maneira esse squeeze caso ele venha a acontecer, eu deixei um formulário aqui na descrição, preenche ele, é super rápido, que eu entro em contato com você nos próximos dias para a gente agendar uma conversa, tá ok? Um abraço e ótimos estudos!